e havia um outro da Assembleia de Deus. 3 pessoas crentes que morreram nesse massacre. E isso nos leva a pensar, irmãos, nossas crianças, nossos meninos, nossos adolescentes, nossos jovens estão correndo risco, mesmo sendo crentes, mesmo estando frequentando um culto, mesmo estando frequentando uma escola bíblica, mesmo sendo filhos de famílias de crentes, nossos filhos estão correndo grave risco quando saem de casa, seja para a escola, seja para outra atividade qualquer. Há um risco iminente para nossos filhos. Pelo menos isso acende uma luz de alerta para todos nós. Quem é que está livre de sofrer um mal como esse? 3 crentes estavam juntos. Crentes aparentemente dedicados. Um deles, um rapaz de 17 anos, né? Ele saiu correndo na hora do tiroteio, mas depois ele teve a menção de voltar, porque a namorada dele estava lá dentro ainda, não tinha conseguido sair. E ele voltou na intenção de salvar a namorada. Só que quando voltou, ele recebeu um tiro e morreu. Então, isso deve nos alertar hoje gravemente. Qual foi o motivo desse massacre? 2 coisas se levantaram fortemente. Muitos estão falando do tal do bullying, né? Bullying que é praticado nas escolas. Esses 2 alunos que cometeram o massacre eram ex-alunos da escola, em tese teriam sofrido bullying em algum momento e agora voltaram para se vingar daqueles que tinham feito bullying com eles. Na verdade, hoje até questionei na classe dos adolescentes sobre isso, né? Sobre bullying. E os adolescentes são muito incomodados mesmo com isso aí, né? Hoje em dia, esse negócio virou um problema sério. Porque os nossos meninos e meninas não estão conseguindo lidar nem com a brincadeira, né? Se o seu nariz é grande, se é muito magro, se é gordo, se o seu cabelo é escorrido, se é cabelo muito enrolado, e alguém falar alguma coisa, o menino, a menina já entra em parafuso. E se acha no direito de chegar e matar outro. O que é isso? Será que o problema é o bullying mesmo? Não. Bullying é uma coisa ruim. A gente chegou à conclusão, não é legal. Não é legal receber bullying, não é legal fazer também. Mas essas brincadeiras sempre aconteceram. Na minha época acontecia. Acontecia na sua época? Eu tinha um colega, eu estava falando para ele, tinha um colega que era chamado de Ranzinha. Era tão magrelo, esquelético e pequeno, que a gente chamava de Ranzinha. Às vezes eu tinha até dó dele. Mas era gente boa, um menino bom, a gente brincava junto, e o apelido ficou tão forte que todo mundo chamava ele de Ranzinha, até os amigos mais chegados. Ele aprendeu a lidar com isso, depois, agora eu fiquei sabendo, ele era paranaense, morava em São Paulo, era paranaense, e agora ele mora aqui no Paraná de novo. Não tem mais notícia dele, mas o nome dele era Antônio. Só que todo mundo chamava de Ranzinha. Se ele fosse entrar em parafuso por causa disso, se ele fosse matar por causa disso, tinha que matar todos os amigos, todos os colegas de classe, toda a vizinhança, porque todo mundo chamava de Ranzinha. Irmãos, bullying é um problema. Vamos convir que realmente não é legal ser humilhado, receber chacota, sofrer alguma coisa por causa de uma condição física ou coisa assim. Mas não é motivo para matar e nem para tirar a sua própria vida. Tem um problema mais sério do que isso, por trás do bullying. Outro assunto que foi levantado é que seria o caso de que esses rapazes estavam jogando jogos muito violentos. Esses joguinhos aí de videogame que mata, que sai sangue, que tem alguns que atropelam gente idosa, atropela criança, o carro sai matando todo mundo no jogo, e quanto mais matar, mais ponto ganha. Tem jogo assim ou não? Tem, né? É legal? Tem muita gente que está jogando isso daí. Mas eu pergunto, será que esses jogos realmente são motivos
para uma pessoa sair por aí matando e tirando a sua própria vida? Me parece que não. Parece que é um exagero. Tem alguma coisa por trás do jogo que é mais séria. Uma coisa que acontece lá dentro da casa, que acontece no meio da família, que acontece no convívio dessas pessoas com outras pessoas que são mais graves. Eu vou falar sobre isso logo mais. Mas, irmãos, a realidade é que estamos num tempo em que aquilo que é mais importante, aquilo que é mais sagrado, está sendo banalizado. Aquilo que Deus tem consagrado desde a criação, desde o jardim do Éden, tem sido banalizado. E nós estamos brincando com coisas sagradas. Por isso esse estado de coisas que tem acontecido. Um exemplo de coisa sagrada, hoje nós falamos sobre isso de manhã, mas eu quero trazer de novo para os irmãos, é a Arca da Aliança. No próximo slide, eu tenho aí uma palavra rápida sobre essa Arca da Aliança, que era o instrumento, o símbolo, um artefato do mais sagrado que havia no meio do povo de Israel. Era o mais sagrado. Objeto, artefato, foi feito, mandado fazer por Deus e tinha algumas características que o tornavam sagrado, né? Era um objeto, então, uma caixa em ouro, recoberta de ouro, né? Com uma tampa de ouro, duas imagens de querubim sobre essa tampa, contendo as duas tábuas da lei de Moisés, o maná e a vara de Arão, a vara florescida. Tinha 2 pares de argolas de ouro para ser transportada, né? E esses 2 pares de argola que havia na arca, era porque a arca não podia ser tocada. Para ela ser transportada, era preciso pegar 2 varas de madeira, e para que as pessoas pudessem colocar esse artefato nos ombros e levá-lo, caminhar com ele, né? E então sobre a arca nós sabemos que era um artefato sagrado que não podia ser tocado. E por que não podia ser tocado? No próximo slide temos aí um exemplo. Em 1 Crônicas, capítulo 13, 9 e 10, temos o texto falando sobre o caso que a irmã Maura, né, levantou de manhã, que é o caso de uma pessoa que tocou na arca da aliança, que é o caso de Uzá. Uzá foi uma pessoa que ousou, que no momento desavisadamente tocou na arca. Olha o que está escrito lá. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais, que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado a arca e o matou. E ele morreu ali, na presença de Deus. Qual foi o caso, irmãos? Até alguém poderia dizer, mas isso aqui não foi uma banalização de uma vida? Esse Uzá, o que ele fez? A carroça de boi ia caminhando, e de repente os bois tropeçaram, né? E a arca que estava sendo conduzida naquela carroça, ela fez a menção de cair. O que o Uzá fez? Ajudou para não cair, segurou a arca, aparou a arca, né? Foi talvez um gesto assim, de relance, ou de esperteza dele, né? De ter feito isso e não deixar a arca cair. Mas, irmãos, olha o que acontece. Deus ficou irado com aquilo, de uma tal maneira que esse rapaz Uzá, ele caiu morto na mesma hora. Deus, diz a palavra aí, que Deus o matou.
Não foi ninguém, foi Deus que o matou. E aí vem essa pergunta: por que morreu Uzá ao tocar na arca? Você sabe por quê? Alguém pode imaginar? Mas olha, não é que ele desobedeceu. Na verdade, a arca era intocável. É algo que já estava claro, determinado, conhecido. Todo mundo sabia. Essa coisa não pode ser tocada por ninguém. Quem toca, morre. E foi isso que aconteceu. Uzá era um homem comum. Ele não estava preparado. Ele não tinha autorização para fazer isso. Ele não era santificado para isso. Ele não era ungido para isso. Ele não podia nem chegar perto da arca. Mas ele fez. Ele tocou em algo sagrado perante Deus. E quando nós tocamos em algo que Deus consagrou, irmãos, as consequências serão sérias, serão graves na nossa vida. Uma das coisas que eu entendo claramente que levou esse massacre lá naquela escola em Suzano foi que ali naquele momento aconteceu de coisas muito sérias estarem sendo transgredidas. Coisas sagradas para Deus estavam sendo tocadas. E estão sendo tocadas. E enquanto as coisas sagradas de Deus forem transgredidas, a raça humana, o ser humano, a sociedade humana terá consequências gravíssimas. Foi o caso de Uzá. Desavisado, ninguém imaginava. Ele foi tentar segurar. O que ele fez de errado? Né? A gente poderia dizer a mesma coisa do desbravador que estava lá na escola estudando, naquele dia que aconteceu o massacre. O que esse menino fez? Em que ele errou? Será que Deus deixou certo um menino morrer daquela maneira, naquela chacina? Um crente? Deus não poderia ter colocado um anjo na frente dele e não deixado ele morrer? Muitas questões podem ser colocadas, mas aconteceu. Algo muito grave estava acontecendo naquela escola. Algo muito sério. De maneira tal que foi tocado naquilo que é sagrado. Outro caso bíblico que nós temos a respeito da arca, que eu quero chamar a atenção dos irmãos, 1 Samuel, no capítulo 5, versículos 11 e 12. É um outro caso, né? A arca da aliança entre os filisteus provocou o caos. Veja lá, eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem. Então, enviaram e congregaram todos os régulos dos filisteus e disseram: recambiai a arca de Deus de Israel, do Deus de Israel, para que ela volte para o seu lugar e não nos mate a nós e ao nosso povo, pois havia um pânico mortal na cidade toda. A mão de Deus pesava sobremaneira nela, e os homens que não morriam eram feridos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Houve um momento, irmãos, que a arca do Senhor foi roubada, foi levada pelos inimigos de Israel. Eles levaram para a terra dos filisteus. E onde a arca do Senhor chegava, ali naquela terra pagã, naquela terra maligna, onde a arca do Senhor era colocada, o mal começava a suceder. Né? Tem essa figura aqui, que eu coloquei ali, a figura de um ídolo dos filisteus chamado Dagon. Né? A arca foi colocada no templo de Dagon. E a Bíblia fala que várias vezes foi encontrado pessoas mortas e também o próprio ídolo caído e quebrado diante da arca do Senhor. Então isso acontecia. Além disso, nas cidades onde a arca ia ficando, as pessoas iam adoecendo, as pessoas iam morrendo, de tal maneira
que os rébulos, que eram os sacerdotes dos filisteus, os religiosos que cuidavam dos templos, eles falaram assim: vamos mandar esse negócio de volta. Não vamos mais ficar com esse negócio aqui na nossa cidade, nos nossos templos. Vamos mandar de volta para onde ela tem que ficar, porque aqui essa arca está provocando mal, está provocando morte. Irmãos, mais um exemplo. Onde o mal impera, onde o paganismo impera, onde a idolatria impera, onde a mentira impera, a presença de Deus vai provocar grandes contradições. E a arca era o sinal da presença de Deus em Israel. A arca era muito importante para sinalizar, para simbolizar a presença de Deus no meio do seu povo. Então, mais um exemplo nós temos aí na Bíblia, que onde estava sendo ridicularizado, humilhado, aquilo que é sagrado estava sendo jogado na lama, aquilo que era santo a Deus, a arca do Senhor estava passando, foi roubada, né? Eles não tinham noção do que aquilo poderia provocar, mas aonde aquela arca passava, e tendo essa condição, o mal ia sucedendo, a morte ia sucedendo. Irmãos, eu quero compartilhar algumas coisas que estão sendo banalizadas no tempo de hoje, e que são sagradas, e que, se continuarem sendo banalizadas, vão continuar provocando chacinas, massacres, mortes, como a gente está assistindo. A primeira coisa, irmãos, que eu quero destacar: a vida banalizada. Veja lá no próximo, por favor. Ali tem mais uma vez a figura do rapaz segurando a arma na internet, né? E nós sabemos do que aconteceu naquela escola: morte, homicídio. Eles tiveram coragem de entrar na escola armados e matar pessoas aleatoriamente, né? A vida sendo banalizada. Homicídio, suicídio, aborto, pena de morte, todo tipo de morte. Afrontam o Deus que fez a vida desde o princípio. O Deus que é o Deus da vida. É aquele que dá a vida. Eu explicava para os adolescentes hoje: eu não tenho direito de tirar a vida de ninguém, porque eu não dou a vida para ninguém. Deus não dá esse direito para ninguém. Nós temos uma discussão de vez em quando, não sei, na escola bíblica de vez em quando tem essa discussão: a pena de morte é aceitável perante o Senhor? Na minha visão, não. Se é Deus que dá a vida, só Ele tem o poder de tirar a vida de alguém. O Estado não pode tirar. Um tribunal, um juiz não pode tirar a vida de ninguém. Deus dá a vida, Ele é o dono da vida e Ele tira a vida. Inclusive a minha. Ele me deu a vida. Eu não quis viver por minha conta própria. Quando eu nasci nesse mundo, eu não nasci por minha vontade. Eu nasci primeiro pela vontade de Deus. E segundo pela vontade dos meus pais, que casaram e tiveram uma vida conjugal, e eu nasci. Todos nós passamos por esse processo. Alguém aqui pediu para nascer? Alguém um dia levantou a mão e falou para Deus: Senhor, eu quero nascer lá no mundo. Você lembra disso? Não, ninguém. Nós não temos esse direito de tirar a vida nossa, porque Deus deu a nossa vida, porque Ele quis. Porque Ele é a vida, porque Ele é Deus. E quando Ele quiser, Ele vai também tirar a nossa vida, no tempo e da maneira que Ele achar por bem. Não cabe a nós intervirmos nesse processo, que é divino, é sagrado. A vida é um dom de Deus. Está escrito lá nos mandamentos: não matarás. As tábuas que estavam dentro da arca da aliança continham esse mandamento de Deus: não matarás. Ou seja, não é para tirar a vida de ninguém.
Porém, irmãos, tirar a vida de uma pessoa está se tornando banal. O fulano me ofendeu, vou matar. Só estou esperando a hora. Não foi isso que aqueles rapazes pensaram? Estamos ofendidos. Fizeram bullying com a gente. Jesus disse sobre esse mandamento: não matarás, né? É muito mais do que assassinar uma pessoa. A maledicência, a maldição, as críticas maldosas e até mesmo a verdade dita para ofender pode destruir uma vida. Não matar significa você considerar a vida do outro, né? Inclusive naquilo que você diz. E essa é uma das razões, com certeza, que levam meninos e meninas nas escolas a perderem o sentido e o valor da vida. Muitos estão sendo amaldiçoados, criticados severamente dentro da sua própria casa. E saem de casa pensando: eu não presto, eu não sou nada, ninguém é nada, a vida não é nada. E está recebendo essa mensagem de onde? De quem? Dentro de casa, do papai e da mamãe, que deveriam abençoar, que deveriam cuidar de seus filhos, que deveriam protegê-los, que deveriam orientar, né? Eu dizia para os adolescentes hoje: se alguém te chama de apelido, alguém te colocou lá uma pecha na escola, mas seu pai e sua mãe estão com você dizendo quem você é, aquele apelido não significa nada. Você sabe quem você é, você sabe a sua identidade, você sabe de onde você veio, você sabe onde que é a sua casa, você sabe o preço das coisas que tem lá dentro da sua casa, você sabe da luta que é para o seu pai cuidar de você, da sua mãe cuidar de você. Então não tem apelido no mundo que vai denigrir meu nome, a minha imagem, a minha família. Por mais que queiram falar do meu tamanho, vocês imaginam tanto que eu sofri de bullying na escola, né? Quando eu comecei a namorar com a Arlete, eu escutava: e o banquinho? Cadê o banquinho? Tem que subir no banquinho para dar um beijo no namorado. Eu ouvi isso muito, né? Inclusive no seminário eu escutava. No seminário. Os meus colegas de seminário me deixavam por menos. Vai namorar uma mulher mais alta que você, agora você vai ter que arrumar um banquinho. Vou pedir mais. Mas quando você tem clareza da sua identidade, da sua casa, da sua família, do seu pai, quando você é amado dentro da sua casa, quando a sua casa é uma bênção na sua vida, você ouve palavras abençoadoras e não amaldiçoadoras, não tem ninguém lá fora que vai denigrir tua imagem. Você não vai sair por aí matando os outros e se matando porque alguém falou que seu cabelo é crespo, ou que a sua cor não é tão branca, tão morena. Não vai precisar. Não é verdade? Então, esse negócio de bullying aí é coisa para desculpa. A vida está sendo banalizada. Outra coisa que tem sido banalizada seriamente e que Deus consagrou desde o começo é o casamento. Próximo, o casamento. O divórcio e o desquite afrontam a Deus. Casamento de fachada, conveniência, afrontam a Deus. Casamento com a cama separada dentro da casa, o casal está lá dentro de casa, mas está dormindo em cama separada, afrontam a Deus. Está escrito em Hebreus 13:4: seja honrado o matrimônio por todos, e seja o leito sem mácula, pois aos fornicários e adúlteros Deus o julgará. A frase célebre de Jesus no casamento: o que Deus uniu, não separe o homem. Irmãos, essas crianças, esses meninos que estão aí nas escolas, tanto matando quanto se matando, a maioria estão sendo frutos de casamentos que não existiram ou que foram destruídos. Divórcio, separação, brigas,
e coisas semelhantes. O casamento é a primeira instituição que Deus estabeleceu para a humanidade. Deus chamou a Adão, através do Adão Deus pegou uma costela, fez a Eva, chamou o casal e disse: agora vocês serão uma só carne, terão filhos, terão uma família, encham a terra. É a família tradicional, a família que tem um pai, uma mãe e tem seus filhos, uma família normal, vamos dizer assim. Não essa família que está se descrevendo hoje em dia, em que tem os seus, os meus, os nossos e etc. Essa família que está sendo hoje propagada, em que um homem se casa com um homem e vão lá e adotam filhos e tem seus filhos dentro de uma casa em que 2 homens estão casados ou 2 mulheres estão casadas. Essa não é a família que Deus estabeleceu. Deus não criou Adão e Ivo, Deus criou Adão e Eva. Desde o começo Deus estabeleceu a família. Quando a família é violada, quando a família é tocada, quando o sagrado de Deus é tocado, irmãos, as consequências vêm gravemente na vida das pessoas, especialmente dos nossos filhos, das nossas crianças. Outra coisa que tem sido banalizada, próximo, a banalização da família. Peguei essa frase aqui e gostei muito, viu? Temos hoje uma geração de famílias doentes. Os filhos vão para a creche, os pais vão para o asilo e os cachorrinhos são levados para passear. Essa frase mexeu comigo. Eu tenho 2 netos hoje indo para a creche. Né? Não é fácil esse negócio, viu, gente? É o mundo de hoje. As mulheres estão trabalhando, têm que ajudar a sustentar a casa, e os filhos pequenos indo para a creche. O que acontece na creche? Tem cuidado, tem professor, tem recursos, tem. Mas e a ausência da mãe, a ausência do pai? É uma realidade. Nós estamos vivendo essa época em que os cachorros estão ganhando mais privilégios do que as crianças, dentro de uma casa, dentro de uma família. Hoje eu estava vendo um programa interessante sobre animais, e uma família adotou um cachorrinho e tinha lá uma banheira de hidromassagem para o cachorro. Eu nunca nem entrei numa banheira de hidromassagem, nem sei o que é isso direito. Eu sei que é um negócio caro, eu sei que é um negócio de casas onde tem recursos muito bons. Mas aquela família resolveu adotar o cachorro e ter a banheira de hidromassagem para o cachorrinho. Tudo bem, talvez eles não tenham filhos, eu não vou julgar o caso deles. Mas o caso real, irmãos, e o grave, é quando as famílias começam a se distorcer dessa maneira. É quando as crianças começam a ser totalmente abandonadas. E os idosos são abandonados. E os animais de estimação são mais bem tratados. Que família é essa? É isso que Deus queria desde o princípio? Não. É lá em Efésios 5, 22 a 25, 6 de 1 a 2. Eu peguei só as frases de Efésios. Lá está escrito no próximo: as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos, os maridos amem as suas mulheres, os filhos obedeçam, honrem aos pais. Irmãos, qual que é o modelo que Deus estabeleceu para a família existir e subsistir? Um pai, uma mãe e seus filhos, vivendo numa casa em que há essa sujeição, em que há amor, em que há honra, em que há respeito. Quando a família perde esses valores, quando a família que é sagrada para Deus perde esses valores começam a ser tocados indevidamente. Irmãos, o mal está batendo a porta. E eu insisto com as minhas noras: preste atenção nos seus filhos, indo para a creche. Nós já vimos casos
graves, de crianças sendo violadas, de crianças até sofrendo a morte pelo desmantelo que acontece nessas instituições. Às vezes nas creches, às vezes nos asilos, em que nossos idosos estão lá. Né? Aí, eventualmente a gente escuta história de asilo maltratando idoso, só pegando dinheiro, né? Colocando remédio que não deveria, na hora errada, fazendo sofrer o idoso, e os filhos estão lá. Ah, meu pai está no asilo, minha mãe está no asilo, meu avô está no asilo, minha avó está no asilo, está tudo bem. Será? É isso que Deus planejou? Não é. E se nós transgredimos isso, irmãos, as consequências vêm. Ainda está sendo seriamente banalizado nos tempos de hoje a banalização da igreja. O que significa a igreja no mundo atual? O que significa a igreja para os nossos meninos e meninas hoje em dia? Temo que algumas igrejas são apenas uma casa de show para os meninos irem fazer seus eventos de lazer. Né? Algumas igrejas atraem muito fortemente os adolescentes e os jovens por causa disso. Né? Tem jogo de luz para todo lado, tem música pesada, tem pregação que o pregador chega aqui e começa a plantar bananeira, né? Começa a contar um monte de piada, começa a contar um monte de história e todo mundo gosta, né? O pregador é um animador de auditório, e a igreja é um lugar onde as pessoas chegam ali para extravasarem as suas vontades. Irmãos, cuidado, a igreja não pode ser banalizada. A igreja é a família de Deus, é o povo de Deus. E quando a igreja é banalizada numa sociedade, estamos tocando em algo que é sagrado a Deus. O Senhor falou em Apocalipse 3, 15 a 16: sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque tu és morno, nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Quando a igreja é banalizada, ela não agrada a Deus e ela não serve ao propósito do Senhor. E ela não faz diferença na sociedade que nós vivemos. Essa é a verdade, irmãos. Se a igreja não é levada a sério pelas famílias, pelos casais, pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, se a igreja não é uma instituição respeitável, se a igreja é tocada por esse mundanismo, é a missa para cá, culto para lá, não sei quem fazendo isso, fazendo aquilo outro, né? A igreja foi chamada depois da chacina, depois do massacre. Será que a igreja não podia ter sido chamada antes, para chegar ali, dar uma palavra, orientar e falar com aquelas crianças? Mas hoje em dia, para a igreja ter a voz ativa, de verdade, né, na comunidade, na sociedade, a igreja não pode ser morna. A igreja não pode ser inoperante. A igreja tem que ser vibrante, tem que ser viva. Ai de nós, irmãos, ai da nossa sociedade, se a igreja do Senhor for banalizada, se a igreja do Senhor for colocada na lama, se o Evangelho de Cristo for humilhado e as pessoas começarem a abandonar, deixar para lá, a nossa sociedade vai apodrecendo, se tornando cada vez pior. Então, atentemos para o sagrado, atentemos para aquilo que Deus santificou, aquilo que Deus consagrou: a vida, o casamento, a família, a igreja. 4 coisas que eu estou citando aqui e que são sagrados a Deus. Quando são desvirtuados, quando são tocados indevidamente, vão trazer mal na vida das pessoas e da sociedade.
Aquela arca, irmãos, quero finalizar ali com esses últimos slides falando sobre a arca. Ela era sagrada, ela era santa a Deus por causa de algumas questões. Haviam sobre a arca 2 anjos que eram vigilantes sobre a arca, né? Eles eram imagens ou estátuas de anjos ali colocados. Alguns poderiam questionar, mas aquilo não era motivo de idolatria, pastor? Não, eles eram símbolos do Antigo Testamento. É interessante, né, que aquela arca, aquela tampa sobre a arca, que era chamado de propiciatório, era o local onde os sacrifícios dos animais eram colocados, o sangue dos animais eram aspargidos. Tem alguém aí? Pensei que a arca estava cozinhando aí para nós. Muito bem, irmãos. Então, é importante entendermos isso. O judeu, no Antigo Testamento, ele saía da sua casa, da sua cidade, do seu lugar, ia para o templo do Senhor, ele levava um sacrifício, podia ser desde uma pombinha, uma rolinha, até um touro. Pegava-se o sangue do animal que foi morto, que foi sacrificado, e aspergia-se sobre a arca. A tampa recebia aquele sangue, era o propiciatório. Eu cito aí 2 textos do Novo Testamento. O amor consiste não em termos nós amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus é a propiciação. Diz aí em 1 João 2,2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então Jesus, Ele é a concretização de tudo que a arca significava para os judeus no Antigo Testamento. Jesus concretizou. Ele é a tampa da arca. Interessante que quando Jesus nasceu nesse mundo, na vinda de Jesus no Natal, o que aconteceu? Os anjos vieram anunciando a vinda dele. Foi? No Natal? Da mesma maneira, havia os anjos sobre a arca. Os anjos precedem o Senhor, né? E mostram essa verdade, que Jesus veio para, derramando seu sangue, aplacar a ira de Deus. Porque Deus se ira contra o pecado. Deus se ira contra tudo aquilo que levanta contra Ele. A ira de Deus é violenta. Irmãos, o Uzá inocentemente tocou na arca, sem querer, e a ira de Deus partiu ele ao meio. Coisa séria. Então, quando nós chegamos na presença de Deus, nós temos que entender que nós não podemos chegar por nós mesmos. Somos pecadores, nós somos fracos, nós somos limitados. Nós temos que fazer isso em nome de Jesus. Só o sangue de Jesus que aplaca a ira de Deus. Ele é a propiciação, Ele é a tampa da arca. Em segundo lugar, sobre a arca, os objetos dentro da arca. Observe lá. Tinha lá as duas tábuas da lei de Moisés. Aquelas 2 tábuas da lei de Moisés no Antigo Testamento, elas representam o próprio Senhor Jesus. Jesus é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus. Jesus é a revelação máxima de quem é Deus. Jesus é mais do que as tábuas da lei do Antigo Testamento. Jesus dizia: os mandamentos se resumem em amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O maná que havia dentro da arca, o maná, aquela tigela ali, tá? Era o alimento que aquele povo comia lá no deserto, né? O maná é o pão do céu. Jesus é o verdadeiro pão do céu. Jesus dizia: eu sou o pão da vida. Quando faltou o pão, o que Jesus fez? Ele multiplicou o pão para alimentar a todos que precisavam. Irmãos,
Se nós entendermos isso, Jesus é o pão que sustenta a nossa vida. Nós comemos todo dia pão, comemos almoço, a janta em casa, mas isso tudo é provisão do Senhor para a nossa vida. Nós temos que entender, quando você vai comer o seu pão, o seu almoço, sua janta, curve sua fronte e agradeça a Deus. Ele é o pão. Ele é o pão real, o pão concreto. O pão que você come vem da mão da provisão de Deus. Deus é que dá o sustento para o seu povo. Não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro. É Deus que dá. Então, não importa, tua mãe fez o almoço, tua mãe fez a janta, tem o café da manhã. Antes de comer, por favor, curve sua fronte, feche seus olhos e agradeça a Deus. Se você estiver num restaurante, num lugar público, não precisa nem fechar os olhos, nem fazer muito barulho, mas lembre e agradeça a Deus, porque se você tem pão para comer, Jesus é o pão da vida. Ele multiplica o pão e dá o pão a quem precisa. Nós não comemos porque nós somos muito trabalhadores, somos muito bons, somos merecedores. Jesus é o pão da vida. Estava lá dentro da arca ainda a vara de Arão florescida. Ali até dá para notar, né? Aquela vara florescida. É interessante que essa vara florescida de Arão, ela simboliza, representa o sacerdócio. Jesus é o único sacerdote, e é que pelo seu sangue faz a ligação entre o homem pecador e o Deus santo e justo. É somente por Jesus que nós temos acesso à presença de Deus. Ele é o sumo sacerdote que realmente pode nos levar à presença do Senhor. Não há outro que possa fazer isso. Jesus fez essa ponte. Então, Jesus é a arca. E hoje nós podemos chegar à presença do Senhor. Nós não precisamos mais de arca. Nós não precisamos mais da tampa da arca. Não precisamos daquelas imagens. Não precisamos da vara de Arão. Não precisamos dos mandamentos escritos nas tábuas. Eu perguntava hoje aqui de manhã, onde está a arca? Ninguém sabe, está desaparecida. E eu vou dizer para os irmãos, sabe por quê? Porque ela é totalmente desnecessária. Julgo que o próprio Deus colocou essa arca em algum lugar inacessível à humanidade. Porque se fosse acessível, a humanidade estaria hoje idolatrando essa arca, como faz com quase todos os artefatos que são encontrados de alguma forma ainda hoje, né? Naquelas ruínas antigas. Ainda se adora, ainda as pessoas se prostram perante artefatos religiosos, imagens, né? Aqui no Brasil nós temos aí a imagem da Aparecida, né? Diz que foi encontrado no rio e as pessoas acharam aquilo e se prostram e a veneram e adoram essa imagem. Imagina se achasse a arca, hein? Como que não ia ser? Então Deus pegou a arca e colocou num lugar inacessível que ninguém mais pode encontrá-lo. E até porque nós não precisamos mais de arca nenhuma. Jesus é a presença do Senhor. Jesus é o Emanuel. Ele derramou o sangue dele para nos dar acesso direto à presença de Deus. Então, a arca do Senhor, ela foi uma realidade lá no passado, para nos mostrar a verdade. Não brinca com coisas sagradas. Não encosta o dedo naquilo que Deus consagrou. Deus falou para Pedro: não faça impuro o que eu purifiquei. Então, esse é o alerta que nós temos hoje no mundo que nós estamos vivendo. Se a nossa sociedade continuar colocando as coisas de Deus na lama, essa chacina que aconteceu em Suzano pode acontecer em qualquer outro lugar nesse Brasil afora. Até nas escolas que você acha que são mais pacíficas, mais caras.
pode acontecer pela banalização do que é sagrado. Que Deus possa nos alertar, Deus possa nos ajudar e nós possamos entender essas coisas. Amém? Amém. Irmãos,